Olá! Sejam bem-vindos ao canal. Histórias maravilhosas e incríveis. Nesta história, vamos conhecer um homem muito indeciso que iniciou um novo relacionamento. Com o tempo, essa mulher se revelou falsa, arrogante e cheia de manias de grandeza, conseguindo até separá-lo de sua família, alegando que estava preservando o relacionamento. Anos depois, uma entrevista na TV dada pelo seu enteado acaba promovendo um justo acerto de contas. Minha madrasta malvada manipulava o meu pai, conseguindo separá-lo da família, e tempo depois, eu decidi dar uma dura lição na megera. Olá! Meu nome é Igor, e vivo no Chile. Meu pai, André, era um homem viúvo, eu era órfão de mãe. Eu tinha o amor não apenas do meu pai, mas também da minha avó Gertrudes e da tia Chariel, duas figuras incríveis que seriam de grande importância na minha vida. Meu pai sempre foi um homem carinhoso e nunca me deixou faltar nada, ele me amava de todo o coração. Éramos uma família muito feliz. Eu tinha 7 anos na época e não entendia bem as coisas que aconteciam no início. Tudo começou quando meu pai conheceu Josiette, uma mulher que parecia ser bacana e gentil. No entanto, ela já mostrava alguns indícios de soberba, arrogância e controle sobre as pessoas que julgava importantes ao seu redor. Às vezes, eu costumava ser atencioso e a tratava com respeito, pensando que teria o carinho de uma mãe, mas a realidade era bem diferente e ela me rejeitava e me afastava. Mas isso só iria piorar. Não demorou para meu pai se casar com ela. Eles foram para a lua de mel, e tudo parecia estar correndo bem. Eu teria uma nova mãe que iria me amar, cuidar de mim e, quem sabe, me dar festas de aniversário. Mas logo a empolgação que eu tinha se transformaria em decepção. Quando meu pai e Josiette chegaram em casa, corri direto para dar um abraço neles. Meu pai me recebeu, e quando eu disse: Seja bem-vinda, Josiette. A mulher que eu pensava ser uma fada logo se revelaria uma verdadeira bruxa. Com arrogância, ela disse: Sai daqui, garoto, e não me abrace. Você não é meu filho. Meu pai apenas ficou olhando, perplexo, mas não disse nada. Minha tia Chariel, vendo aquilo, não ficou calada e disse com determinação: Escute aqui, Josiette. Nunca mais faça isso com o meu sobrinho. Está bem. Quem você pensa que é para ofender o meu sobrinho dessa maneira? O Igor é só uma criança. E Josiette, expressando sua arrogância, disse contudo: Eu sou casada com o André e não com esse bastardo. Ele não é nada para mim. O meu compromisso é com o André e não com esse garoto. Meu pai, nesse momento, não querendo uma briga entre minha tia e sua atual esposa, tentou mediar o confronto. Chariel, minha irmã, por favor, não grite assim com a Josiette. Ela está cansada da lua de mel. Vamos dar tempo a ela. Procure ser compreensível. Meu pai levou Josiette para o quarto, e do lado de fora, eu fiquei escutando a conversa deles. Meu pai disse para Josiette: Amor, o que foi aquela cena que você acabou de fazer? Eu não te entendo. E Josiette, com um jogo de manipulação, disse: Escute, André. Eu sou a sua mulher e não gosto da sua família se metendo nas nossas vidas. Se você realmente me ama como eu te amo. Escutando aquilo, eu não entendia por ser uma criança, mas depois de adulto, compreendi o que ela era em uma mulher manipuladora, falsa, chantagista, ordinária e dissimulada. Com o tempo, Josiette contou ao meu pai que estava sentindo enjoos, e depois de uma visita ao médico, foi constatado que Josiette estava grávida e esperava um filho do meu pai. Eu estava contente de saber que iria ter um irmãozinho e que poderíamos brincar, compartilhar brinquedos e outras coisas. Após completar o tempo de gestação, Josiette deu à luz ao meu irmão, que ela e meu pai nomearam de André Júnior, em honra do meu pai. E quando meu irmãozinho nasceu, foi feita uma festa onde somente meu pai e Josiette, junto com os familiares dela, comemoraram, dando boas-vindas ao meu irmão. Mas uma coisa estranha tinha acontecido, e nem eu, nem minha avó Gertrudes, nem a tia Chariel fomos convidados, e isso logo seria revelado. Meu pai começou a se afastar cada vez mais da nossa família. As visitas eram raras, e Josiette, logo após se recuperar do resguardo, fez com que nosso convívio familiar não fosse mais o mesmo. A figura que eu imaginava como uma mãe se revelou, de fato, uma verdadeira bruxa malvada. Minha avó Gertrudes e minha tia Chariel cobravam visitas do meu pai, mas o silêncio era a única resposta que eles nos davam, em chamadas ignoradas, nenhuma mensagem, ligações no telefone que não eram respondidas e nada mais. Um dia inesperado, minha avó, minha tia e eu fomos visitar meu pai.
nos deparamos com ele, Josiete e meu irmão André Júnior em um momento familiar deles. Quando batemos a porta, minha tia entrou com tudo, e Josiete, vendo isso, gritou: Ei, não entre assim na casa dos outros. Quem você pensa que é para entrar assim? Mas minha tia Chariel respondeu: segura. Viemos ver o André e o André Júnior. Desde que você se recuperou do resguardo, você não tem aparecido para nos visitar em nossa casa e sumiram como fantasmas. Nesse momento, meu pai André apareceu com o André Júnior em seus braços, e ele, muito nervoso, perguntou: Mãe, Chariel e Igor, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estávamos muito ocupados com o bebê. E minha avó Gertrudes disse: Filho, você desapareceu e nunca mais entrou em contato conosco. Por quê, meu filho? Nesse momento, Josiete entrou na conversa entre minha avó e meu pai e disse: Vocês já nos viram. Agora podem nos deixar em paz. Queremos ficar a sós. Somente nós três. Aquelas palavras me abalaram a mente. A mulher era mesmo uma criatura mesquinha e narcisista. Meu pai, pelo que vi, tomando o lado de sua mulher, disse: Mãe, irmã e filho, vão para casa. Eu vou te visitar, Igor, quando eu tiver tempo. Mas não agora. Saímos dali para que meu pai e Josiete pudessem ficar em paz, embora minha avó Gertrudes e minha tia estivessem chocadas em ver que meu pai tomou o lado de sua esposa. E isso foi causando ainda mais distância entre nós. Um dia inesperado, meu pai chegou em casa e disse para mim, na frente da minha avó Gertrudes e da tia Chariel: Igor, meu filho, você vai viver com a tia Chariel e a minha mãe. Mas o papai promete que vai te visitar sempre que puder. Mas você não pode morar conosco. Aquelas palavras foram um choque para mim. Pai, por favor, fica comigo. E foi nesse momento que Josiete entrou com meu irmão nos braços e completou: Isso mesmo, garoto. Você vai viver com minha sogra e a sua tia. Na minha casa só tem lugar para o meu filho. Minha tia Chariel, indignada, retrucou: André, desde quando você trocou a razão pela loucura? Você por acaso está ficando fora de si. E Josiete, disparando veneno, disse: E por acaso priorizar a verdadeira família é loucura? Não. O André está fazendo o que é certo, priorizando a sua verdadeira família e não esse bastardo. A tia Chariel não se conteve e gritou: Fale novamente assim do meu sobrinho Igor outra vez que eu quebro essa sua cara a tapas. Não admito que venha ofender o meu sobrinho. Sua bruxa do inferno. E Josiete, com lágrimas de crocodilo e fingindo uma falsa ofensa, retrucou: Amor, você está vendo como ela me chamou? De bruxa do inferno. E vai deixar ela falar assim comigo? E meu pai, como um cão chupando manga, ficou do lado dela e disse: Chariel, não é preciso agir assim e usar isso para fazer uma tempestade em um copo d'água. Vamos procurar nos entender. Isso deixou minha tia e minha avó indignadas, e minha avó Gertrudes retrucou: Não seja idiota, André. Não vê que essa mulher está te manipulando e te fazendo de idiota. Mas meu pai estava cego de amor e, como ele tinha meu irmão André Júnior, mais uma vez ficou do lado daquela mulher. A partir daí, ele ficou ainda mais distante. Quando completei 12 anos e meu irmãozinho André Júnior já estava com quase 6 anos, era visível como a megera me tratava toda vez que eu visitava meu pai. Ela sempre gritava na minha cara: Eu não gosto de você, seu moleque bastardo e intrometido. E se você falar alguma coisa para o André, você vai se ver comigo, seu garoto estúpido. As palavras dela eram cheias de veneno. Não sei como meu pai podia ter se casado com aquela praga do inferno, como eu a definia. Mas tudo isso iria mudar quando Josiete, meu pai e meu irmãozinho iriam fazer uma viagem. Eu queria ir junto, mas soube por conhecidos que Josiete iria pôr lenha na fogueira. Segundo me contaram, ela colocou meu pai contra a parede e, por meio de chantagem sentimental, disse: Escute bem, André. Você tem de escolher esse menino ou a nossa família. Essa viagem é só para você. Eu e o André Júnior. Eu desejo que seja um momento só nosso. E meu pai, novamente convencido por aquela bruxa, respondeu a Josiete: O meu filho pode ficar ressentido comigo, e vou usar você como desculpa. Mas vou fazer o que me pediu para manter a paz.
E Josiete, com aquele ar de ironia estampada, respondeu: É assim que se fala, meu amor. Se seu filho te ama, ele vai tolerar e compreender, e não vai fazer birra. Eles prepararam as malas e já estavam na estrada quando eu liguei. Meu pai atendeu, e perguntei: Pai, posso ir com vocês na viagem? Gostaria de participar deste momento com você e o meu irmãozinho André Júnior. Meu pai respondeu com voz embargada: Filho, você não pode ir comigo. Essa viagem é só para Josiete e para o seu irmão. Está bem. O papai vai te compensar depois. Filho. Eu chorei com essas palavras e disse: Está bem, pai. Eu compreendo. Não encerrei a ligação de imediato e ouvi a conversa deles, com Josiete dizendo: Isso mesmo, amor. Você está fazendo a coisa certa, priorizando a sua família. É isso que você deve fazer. Colocar a sua verdadeira família em primeiro lugar. E ouvindo meu pai responder para aquela mulher: Está bem, amor. Eu entendo. Vamos e depois vou dar um jeito de compensar o Igor. Desliguei de imediato. Minha avó Gertrudes, ao meu lado, viu minhas lágrimas e com semblante triste me disse: Meu querido, não fique triste. Eu vou ficar ao seu lado. E minha tia Chariel estava com um olhar sério, mas carinhoso, e me disse: Meu querido, fique tranquilo. Nesta vida, o mundo dá voltas. Pode deixar. Desse dia em diante, meu pai não teve mais contato comigo. O motivo? Josiete estava fazendo a cabeça dele, dizendo que estava salvando de mim e de sua própria família. Isso foi o cúmulo do absurdo. Durante os 7 anos seguintes, ele não teve mais contato comigo, nem com minha avó Gertrudes e com a tia Chariel. Quando completei 18 anos, tive uma festa de aniversário. Minha avó e minha tia estavam ao meu lado, e meu irmãozinho André Júnior, já um adolescente, raramente visitava a nossa casa. Ele quase não falava comigo, e eu perguntava o motivo. Ele dizia que Josiete falava que eu era uma péssima influência e o levaria para o caminho ruim. Isso estava ficando longe demais. Essa megera, além de ter afastado meu pai pelos 7 anos seguintes, ainda ficava envenenando a mente do meu irmãozinho. Eu praticava natação, e minha tia e minha avó eram as únicas pessoas que ficavam ao meu lado. Ganhava medalhas e me tornei um atleta conhecido na minha cidade. Com 25 anos, eu já era conhecido e tinha muitos fãs ao redor do mundo. Mas tudo isso iria mudar quando um amigo meu de longa data me convidou para uma entrevista em um programa de TV local chamado Vozes do Chile, apresentado por Rosana Hernandes, uma apresentadora muito conhecida do meu país. Minha avó e minha tia estavam ao meu lado, e Rosana me recebeu com muito carinho e respeito. Com certeza, em algum lugar, meu pai, a bruxa velha da minha madrasta e meu irmãozinho André Júnior estavam vendo. Foi quando Rosana me fez a seguinte pergunta: Igor, você agora é praticamente uma celebridade do mundo da natação. A quem você deve tudo isso? E com um olhar sério, eu disse: Tudo isso devo à minha avó Gertrudes e à minha tia Chariel. Elas foram a minha força e porto seguro da minha vida durante todos esses anos. Minha avó e minha tia estavam me vendo da plateia, e Rosana amavelmente me perguntou: E o seu pai e a sua mãe? Eles também não tiveram participação? Essa foi a pergunta que me pegou de surpresa, e aqui foi onde a situação entrou em jogo. Eu teria a chance de finalmente expor aquela mulher que se dizia minha madrasta. Eu fiz a escolha, e isso desencadearia um terremoto que não teria controle, mas eu estava firme e forte e não iria recuar. Então, com calma, respondi à primeira parte da pergunta. A minha mãe era uma mulher linda, amável e com um coração bondoso. Infelizmente o papai do céu a levou. Ela descansa em paz. E Rosana amavelmente me respondeu: Sinto muito pela sua perda, Igor. Acredito que sua mãe deve estar orgulhosa de você. E quanto ao seu pai? Quando ela chegou nessa parte, eu não iria recuar e respondi: O meu pai infelizmente se afastou de mim e da nossa família quando conheceu uma mulher chamada Josiete. Eu pensava que ela fosse uma mulher que pudesse ser uma mãe para mim e um verdadeiro anjo. Mas infelizmente eu estava enganado. Eu vi a expressão no olhar de Rosana mudar da alegria para a incredulidade, e ela perguntou: E essa sua madrasta, a Josiete, ela não era essa mãe? E nesse momento, olhando para a câmera da TV, eu respondi: Não, essa mulher se tornou uma grande decepção na família.
Ela era falsa, manipuladora, egoísta, narcisista e muito chata. O pior tipo de ser humano que, infelizmente, eu tive o azar de conhecer na minha vida. Rosana ficou séria, mas empolgada, e vi a expressão de surpresa nos rostos da minha tia e da minha avó, mas elas não ficaram contra mim, pelo contrário, elas me apoiaram. Rosana continuou a me fazer perguntas, e eu respondia, e cada pergunta era um tapa na cara de Josiete que, tenho certeza, ela devia estar sentindo. E completei dizendo: a minha vida com o meu pai era ótima antes daquela praga do inferno entrar em nossas vidas. Ela parecia um demônio em forma de madrasta enviada pelo próprio diabo, pelo visto, para causar todas aquelas intrigas. O meu pai sempre foi um banana que nunca se impôs. Nunca contrariou e nunca me defendeu das humilhações dela. Até o meu irmãozinho André Júnior ela conseguiu colocar contra a minha família. A megera era esperta na arte da manipulação e de fazer o meu pai fazer tudo o que ela mandava, como um robô que não tinha vontade própria nem agia por conta própria. E Rosana, embora séria, me incentivava a falar mais da minha vida passada, e contei tudo, sem esconder nada. E completei, falando na tela e dizendo, olhando na TV para o público, a todos os pais e mães solteiros também. Escutem todos os pais e mães solteiros que existem no mundo. Não permitam que madrastas como a Josiete e também padrastos que agem como ela, que sejam egoístas, manipuladores, falsos e só destroem tudo o que tocam. A Josiete, que deveria ser uma bênção, acabou sendo uma maldição na minha vida. Não permitam que a maldição Josiete destrua a relação pai e filhos que devemos ter. Pois essa mulher foi uma verdadeira desgraça na minha vida. Depois disso, toda a plateia aplaudiu, e recebi mensagens de apoio de pessoas que nem conhecia e que diziam se identificar comigo e tiveram um padrasto ou madrasta igual a Josiete. Outros me criticavam por expor problemas de família em público e que isso deveria ser resolvido na família. Mas toda a família da minha mãe ficou ao meu lado e também parte da família do meu pai, como minha tia Chariel, junto com meu tio e meus primos, e minha avó Gertrudes. Poucas semanas depois, eu estava na minha casa conversando com meus familiares, quando alguém bateu à porta. Eu, alegre, fui atender e, para minha surpresa, a pessoa era nada menos que André, meu pai. Com voz tímida e muito envergonhado, ele me disse: Eu posso entrar? Eu gostaria de falar com você, Igor. Nesse momento, com uma postura séria, mas educada, eu disse: Pai. Eu achei que, depois disso, você nunca mais fosse olhar na minha cara depois que eu condenei aquela bruxa. Se você veio aqui interceder pela sua mulherzinha e pedir para mudar o que disse, o senhor está perdendo o seu tempo. Porque eu não vou mudar nada. Mas meu pai, para minha surpresa, não veio me pedir nada. Ele apenas disse: Não, filho. O que quero te dizer é que você não condenou ninguém. A própria Josiete se condenou. E reconheço que realmente fui um banana e não soube me impor. Eu decidi deixar meu pai entrar na minha casa, e todos ficaram muito intrigados. O homem que perdeu o contato comigo por influência de Josiete estava ao nosso lado. Naquele momento, vi um homem quebrado e tomado pela culpa. Ele começou a explicar que viu a entrevista, e disse que a reação de Josiete foi de espanto e incredulidade. Ele explicou que a cada palavra que eu dizia, Josiete ficava cada vez mais furiosa e envergonhada, mas foi o apelido de praga do inferno que a atingiu em cheio. As pessoas que procuraram Josiete não foi para dar apoio, mas para repreendê-la por ser uma pessoa arrogante, egoísta e orgulhosa, e que todos a apontavam na rua com o apelido que ficou conhecida em Praga do Inferno. Meu pai e ela brigaram muito feio, e pela primeira vez ele se impôs. Então ele deu detalhes da discussão, que foi o seguinte, em segundo as palavras de Josiete, pelo que meu pai disse: Esse seu filho acabou comigo. Agora todos vão me chamar desse apelido nojento. E você vai falar com ele agora para desfazer isso. Ele precisa entender o meu posicionamento e que tudo isso fiz pela nossa verdadeira família. E, segundo as palavras do meu pai, ele respondeu a Josiete: Acorda para a vida, Josiete. Você causou tudo isso com suas intrigas, suas implicâncias, as suas picuinhas e sua manipulação. Agora você deve aguentar as consequências. Eu não vou te defender mais. O meu filho tem toda a razão para falar todas aquelas coisas na TV. Eu sempre fui um banana mesmo que nunca me impôs, mas agora isso acabou. Aceite a realidade e as consequências das suas escolhas, Josiete. E, segundo meu pai disse, a megera respondeu com voz embargada: Eu fiz tudo isso pela nossa família. Convença o seu filho a limpar a minha barra e não deixar que os outros me apontem na rua com a praga do inferno.
Eu não quero isso para mim. Mas meu pai manteve uma postura neutra, mas firme, e disse contudo: A única coisa que quero agora é arrumar a minha relação com meu filho Igor. Acabou as suas manipulações, as suas frescuras e as suas chatices. Se continuar com isso, o próximo passo será o divórcio. E não quero que o André Júnior sofra com a nossa separação. Mas eu não serei mais o seu cachorrinho. Você não me controla mais. Josiete. Com essas palavras, meu pai colocou um ponto final na manipulação daquela bandida. Meu pai procurou recuperar o tempo perdido, voltou a se aproximar da minha avó Gertrudes e da tia Chariel. Josiete tinha perdido o controle, aquela megera finalmente colheu o que plantou. O André Júnior, depois de descobrir a verdade, veio pessoalmente a mim e me pediu perdão, pois ele estava dividido entre a lealdade à mãe e a comunhão de irmão. E disse ao meu pai que ele era bem-vindo, mas aquela mulher, eu não queria ver ela na minha frente nunca mais. Meu pai aceitou a minha decisão e respeitou o meu pedido. E, segundo soube, Josiete não saía mais de casa e ficou reclusa, pois ela temia os olhares de desprezo dos vizinhos, amigos e conhecidos. Embora de vez em quando os familiares dela me acusavam de ter atacado a reputação dela e de ter destruído a vida dela, mas eu não destruí, apenas expus a verdade nua e crua. Eu queria ter a megera como mãe, e ela me rejeitou, se achando a rainha da Inglaterra, a própria arrogância dela a fez se afundar na sua própria sujeira. Os eventos em família eram comuns, e meu pai e meu irmão ficaram mais próximos, e pudemos finalmente ter a relação de família de antes. Muitos podem até criticar o fato de eu perdoar meu pai, mas ele sempre foi um bom pai comigo. A única culpada disso tudo, na minha visão, foi essa mulher, Josiete. Ela que era a verdadeira bruxa malvada dessa história, na minha visão. Com o tempo, Josiete não aceitava perder o controle e o fato do meu pai não fazer mais o que ela queria. E meu pai, cansado disso, finalmente se divorciou dela, pois até ele ficou cansado das atitudes narcisistas dela. Até meu irmão André Júnior disse umas verdades na cara dela, segundo ele me contou, e não foram nada boas. A megera ainda me culpava. Um dia inesperado, eu recebi uma carta, sem remetente, mas a letra eu reconheci de cara, e era da minha ex-madrasta Josiete. As palavras dela eram as seguintes: Você conseguiu o que tanto queria com sua birra infantil. Você estraçalhou o meu casamento, fez o meu filho cortar relações comigo e destruiu todo o meu mundo como eu imaginava. Parabéns para você, Igor. Espero que esteja feliz com a minha desgraça. Você ganhou e venceu. Eu fiquei chocado com aquelas palavras e fiquei me perguntando se não exagerei? Mas o estrago já estava feito, e não tinha como voltar atrás. Josiete estava perdida e afundada na sua fantasia de família perfeita. Já eu estava firme e forte, e com o tempo, eu conheci uma mulher que encantou o meu coração. Ainda bem que ela não era uma Josiete da vida. O seu nome é Jennifer, ela era humilde, carismática, tinha um grande coração e adorava crianças e também animais. Iniciamos um romance, e toda a família aprovava, inclusive meu pai, que apoiou a minha escolha. Com o tempo, nos casamos, e fomos muito felizes e logo minha esposa ficou grávida e tivemos uma filha, que fiz questão de dar o nome Maria Vitória, que foi uma junção de nomes das nossas mães, Maria que era o nome da mãe de Jennifer e Vitória, o nome da minha falecida mãe que deve estar orgulhosa. Meu pai disse que não poderia compensar o tempo perdido comigo antes, mas compensaria sendo o melhor avô para Maria Vitória. Minha avó adorava a sua bisneta, e minha tia Chariel curtia muito a sobrinha neta, meu tio e primos, a família da tia Chariel curtiam esse momento maravilhoso em família. E quanto a Josiete? Bem, eu escutei que ela decidiu procurar terapia para tratar seu transtorno narcisista e quem sabe ser alguém melhor. Mas para mim, pau que nasce torto nunca se endireita. E não acreditava que a Josiete iria mudar. Mas eu sim estava firme e forte com a minha família e todos os que ficaram ao meu lado. Que essa história sirva de exemplo e nunca deixe que pessoas como a Josiete destruam a verdadeira comunhão em família. Moral da história: nunca permita que padrastos e madrastas manipuladores, egoístas, narcisistas e cheios de mania de grandeza destruam a relação pai e filho. Aqueles que dizem que se deve priorizar a verdadeira família e não os filhos da relação anterior devem ser expelidos da nossa vida logo no primeiro discurso deste tipo de assunto. Pois essas pessoas não fazem nada além de causar destruição, caos e discórdia. Sempre defenda os seus filhos deste tipo de pessoa e nunca priorize esse tipo de gente acima dos seus filhos. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Inscrevam-se no nosso canal.